O amor enxuga as lágrimas, de Sônia Tosi, pelo Espírito Irmão Ivo, parte 1, sinopse. Com amor enxuga as lágrimas, o Espírito Irmão Ivo nos ensina, com sensibilidade e emoção, que as perdas de entes queridos, principalmente filhos, não devem ser encaradas como castigo ou injustiça de Deus para conosco, mas sim como sublimes oportunidades de elevação espiritual e trabalho, pois a vida continua. Ninguém morre e esses espíritos tão queridos estarão sempre ao nosso lado, compartilhando alegrias e conquistas para uma vida feliz. Capítulo 1. Madrugada fria de inverno. A névoa envolvia toda a cidade, emprestando-lhe um ar melancólico. Apenas poucos transeuntes se arriscavam a caminhar por aquelas ruas desertas, madrugada adentro, agasalhados por grossos casacos de lã. As luzes dos postes, pouco ou nada, clareavam sufocadas pelo forte nevoeiro. Era a paisagem típica do inverno rigoroso da cidade, que todos os anos era o responsável pela morte de muitas pessoas que viviam ao relento. Paulo estacionou o carro em frente ao hospital, e do veículo saíram apressadas duas senhoras, Marília, mais nova, esposa de Paulo e mãe de 3 filhos, o mais velho internado com pneumonia dupla, e o motivo pelo qual entravam no hospital àquela hora da madrugada, Inês, mãe de Marília. Sem demora estavam em frente à recepção, solicitando informações, Paulo adiantando-se à mulher e à sogra, e mal disfarçando a enorme ansiedade que lhe maltratava o peito, perguntou à recepcionista: "Por favor, fomos chamados pelo Dr. Rubens em virtude do agravamento da saúde de nosso filho internado no CTI. Poderia dar-nos maiores informações sobre o estado dele? Qual o nome do paciente?" Perguntou a recepcionista sem nenhuma emoção, apresentando imunidade ao sofrimento que presenciava todos os dias. "Fábio", exclamou Paulo com voz trêmula. "Fábio de quê, senhor?" "Fábio Dias." "Um instante", respondeu a moça que os atendia. Levantando-se, foi ao telefone pelo qual se informou sobre o estado do garoto. Assim que obteve a informação desejada, tornou a dirigir-se a Paulo. "Por favor, queiram se encaminhar até o CTI, onde o médico os aguarda." "Obrigado. É no 5º andar, não?" "Sim. Sigam pelo corredor, à direita até o elevador. Assim que saírem do elevador, verão Dr. Rubens no saguão." Subiram, sem conseguir esconder uns dos outros a dor e o medo que os assaltavam. Assim que chegaram, o médico foi ao encontro deles. Não puderam deixar de perceber o ar consternado do médico, que, sabendo do profundo desgosto que iria provocar naqueles corações aflitos, tentava ser o mais prudente e cuidadoso possível. "Boa noite, doutor." "Boa noite, Paulo." "Então, doutor, o que está acontecendo com nosso menino?" "Ele morreu?" perguntou Maria abatida. "Não", respondeu o médico. "Ainda não, mas o estado dele se agravou muito e devemos esperar pelo pior." "Por favor, doutor, não fale assim", sussurrou Marília, que mal conseguiu disfarçar as lágrimas. "Dona Marília, sinto muito causar-lhe tanto sofrimento, mas não posso omitir a gravidade do estado de saúde de seu filho. Estamos fazendo todo o possível para salvá-lo." "Então faça o impossível", gritou Marília sem se controlar. "Senhora, não podemos lutar contra a vontade de Deus. A medicina está muito adiantada, mas mesmo assim às vezes somos impotentes para solucionar determinados casos e situações. Acreditávamos que Fábio iria se salvar, que conseguiríamos reverter o quadro, mas infelizmente seu organismo não responde mais às medicações e tememos o pior." "Por quê, doutor? Por quê?" falou Inês. "Porque os médicos podem muito, senhora, mas não podem tudo. A medicina não é uma ciência exata, ela trabalha com seres humanos, e cada criatura, cada paciente é um ser exclusivo e responde ao tratamento de acordo com essa exclusividade. A senhora me entende?" "Tento, mas não consigo. Não quando meu coração não quer aceitar a razão." Marília adiantou-se perguntando ao médico: "Podemos vê-lo, doutor, só por uns instantes?" Dr. Rubens, tocado em sua sensibilidade, respondeu quase paternalmente: "Sim, podem vê-lo, mas por favor, um de cada vez. Será necessário que vistam as roupas adequadas. Venham." Acompanharam Dr. Rubens. Marília foi a primeira a entrar.
Aproximou-se do leito de seu filho querido e chorou copiosamente. Fábio estava em coma. Os aparelhos ligados mantinham ainda no mundo dos encarnados. Ela sentiu que era só uma questão de poucas horas e seu filho querido partiria sem que nada se pudesse fazer. Olhando aquele rosto amado, as lembranças começaram a saltar ante seus olhos marejados de lágrimas. Marília transportou-se para anos atrás, quando Fábio, chorando muito, entrava para o mundo dos encarnados. Veja, Paulo, como é lindo, perfeito e lindo. É verdade, querida. Vamos ver, vai ser engenheiro como o pai. Não, senhor, nada disso, vai ser médico. Sempre achei linda a medicina. O homem fica tão lindo de branco. Mas o que é isso? Dizia Dona Inês. A criança mal acabou de nascer e vocês estão decidindo o que vai ser na vida? Que tal deixar que ela mesma resolva essa questão no momento certo, hein? Papai e mamãe corujas e apressados, todos riram felizes. Marília olhava aquele corpo quase sem vida e parecia não acreditar no que estava acontecendo. Revia Fábio alegre e expansivo, outras vezes sério, triste, ou então contando suas histórias e seus ideais, sonhando com suas vitórias, e não conseguia entender nem aceitar a realidade que estava vivendo. Meu Deus, ele é uma criança, 15 anos apenas, não conseguiu viver nenhum dos seus sonhos, realizar seus ideais de vida. Enfim, não viveu nada ainda e o Senhor o chama. Por quê, meu Deus, por quê? Dona Marília, a senhora está aí há muito tempo. É melhor sair para que seu marido possa entrar, dizia a enfermeira. Marília parecia nada ouvir, apenas conseguia ver seu filho crescendo, correndo alegre pela casa, gesticulando, enfim, negava-se a encarar a realidade dos fatos. Dr. Rubens, é melhor o senhor falar com ela. Parece não ouvir nada do que eu digo. Vou vê-la, respondeu o médico. Aproximou-se de Marília e colocou lentamente o braço em seu ombro. Ao perceber a presença do marido, Marília o interrogou. Dr. Rubens, pelo amor de Deus, diga-me por que não deu certo o tratamento. Tantas pessoas se curam de pneumonia, porque justamente meu filho não se curou, o que faltou a ele? Medindo bem as palavras e respeitando o momento de intensa dor daquela mãe, Dr. Rubens respondeu. Dona Marília, nada faltou ao seu filho. Tudo o que podíamos fazer, fizemos, mas a doença se complicou, agravando seu estado, e perdemos o controle sobre ela. Isso acontece. Os médicos não podem tudo. Temos limitações apesar do avanço da medicina. E, além disso, acima da nossa vontade está a vontade de Deus, e acredite, será sempre como Ele quiser, não importa se queremos ou não. Mas não é justo, doutor. Deus é sempre justo, Dona Marília, e um dia saberemos o porquê do nosso sofrimento. Ele é apenas uma criança, um adolescente cheio de sonhos e expectativas de vida, e agora, o nada para ele. O que disse Dona Marília, o nada? Sim, o nada. Não fale assim. Sabemos que existe algo mais forte que o corpo físico, que de verdade é a essência, o ser em si. Temos de respeitar essa entidade, pois é a nossa alma que, por graça divina, não morre, é imortal. Esse ser, não deixar o corpo físico, volta para seu lugar de origem, o lugar onde fez por merecer. Não é o nada que aguarda nosso querido Fábio, mas sim a vida em uma das muitas moradas na casa de Deus. O nada não existe, Dona Marília. A vida ocupa todos os lugares, mas nada vemos, porque são vidas microscópicas e nossa visão é muito limitada. Nada é vazio ou inútil na natureza, pois a vida se expande por todos os lugares. Nossa visão não alcança, porque temos a limitação da matéria. Mas, por favor, Dona Marília, vamos sair para que seu marido também possa vir vê-lo. Como uma criança, Marília deixou-se conduzir até a sala de espera, não suportando mais a dor intensa que sentia. Abraçou sua mãe e entregou-se às lágrimas que caíram em um choro convulsivo. Dona Inês tentava consolar a filha com palavras doces e confortadoras, mas para Marília, nada do que ouvia parecia fazer sentido. Tudo soava vago e inútil. Paulo, seguindo o médico, foi até Fábio. Ao ver o filho naquela situação desesperadora, não se importou com a presença do médico e dos enfermeiros, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Sinto muito, senhor Paulo, mas ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Se nosso pai quer assim, temos de nos curvar à sua vontade e aceitar. Paulo, ouvindo uma voz de mulher, virou-se e pôde observar uma enfermeira de porte pequeno,
olhos claros e rosto suave que transparecia bondade que lia a alma. Experimentando o sentimento de confiança, perguntou-lhe com a voz entrecortada pela emoção: Diga-me, o que eu poderia ter feito para merecer castigo tão cruel? Não sei, Senhor Paulo, realmente não sei. Eu mesma me pergunto, por que um garoto tão jovem passa por momentos tão angustiantes? Acho que a resposta só Deus é quem sabe. É muito difícil aceitar a vontade de Deus nesses momentos, senhora. Mirtz, exclamou a jovem enfermeira, olhando penalizada para aquele pai torturado pelo sofrimento. Dr. Rubens, interferindo, pediu a Paulo que se retirasse e fosse juntar-se à esposa na sala de espera. Concordando com a cabeça, Paulo foi ter com Marília. As horas passavam lentas para aqueles corações entristecidos que viviam a expectativa da separação. A madrugada dera lugar ao amanhecer. Por que não vão para casa descansar um pouco? Devem estar exaustos, disse Mirtz. Obrigada, respondeu Marília. Preferimos ficar aqui mais perto do nosso filho. Pelo menos vão até a cantina do hospital tomar um café quentinho ou um chocolate. Vai lhes fazer bem. Mais tarde iremos, respondeu Inês. Se precisarem de alguma coisa, saber notícias, é só tocar a campainha que alguém virá atendê-los. Obrigada, responderam a uma única voz. Filha, vamos orar, entregar nosso sofrimento nas mãos de Jesus. Somente Ele poderá nos confortar. Mãe, por favor, nem Ele poderá tirar a dor que tenho dentro do peito, ferindo o meu coração. Não diga isso, filha. Confie e ore para que a paz possa envolvê-la, não permitindo pensamentos negativos que aumentarão ainda mais seu sofrimento. Por favor, mãe, deixe-me quieta. Só quero ficar quieta, só isso. Está bem, minha filha? As horas foram passando, e nenhum dos três encontrava ânimo para se levantar do lugar onde estavam. Dr. Rubens, aproximando-se, chamou-os. Levantaram-se ao mesmo tempo. Marília tremia toda, esperando ouvir a terrível notícia, o que de fato aconteceu. Sinto muito dar-lhes essa notícia. Fábio deixou-nos e foi encontrar-se com nosso pai. Sem que nada pudessem fazer, ouviram um grito e Marília caiu desfalecida no chão. Com presteza, Dr. Rubens atendeu-a. Compreendia a dor alheia e respeitava a maneira com que cada um respondia às agressões da vida, principalmente um sofrimento como esse. Apesar de viver situações como esta desde que se formara médico há 20 anos, ainda vivia momentos de emoção, sempre que se fazia necessário comunicar fatos dessa natureza. Aprender em todos esses anos que não se pode tratar apenas um corpo físico, mas sim também da alma, da essência divina que fazia parte daquele corpo. Assim, com essa consciência, cuidava dos seus pacientes com muito respeito e atenção, para não cometer nenhum engano. Era estimado por todos que o conheciam, principalmente por aqueles que dividiam com ele a bendita tarefa de salvar vidas. Dona Marília, a senhora já se sente melhor? Sim, doutor. Ou melhor não, doutor, quer dizer não sei. Minha cabeça está rodando e tenho a impressão de que vivo um pesadelo. Vou dar-lhe um remédio que vai auxiliá-la a ficar bem. Meu filho, doutor. Não quero remédio. Quero meu filho aqui comigo. Gritava Marília completamente descontrolada. Usando de toda a sua experiência como médico, acostumado a situações como aquela, e compreensão como espírita que era Rubens, sentou-se ao lado de Marília, Paulo e Inês, sem deixar que ninguém percebesse. Por um segundo elevou o pensamento a Deus e solicitou do mais alto proteção, confiando que o auxílio viria e iniciou. Não quero tirar de vocês o direito de chorar e sofrer pela separação de seu filho. Sei que é doloroso demais, mas também sei que se entregarem o coração machucado por essa dor, que fere e consome a alma a Jesus, com certeza sentirão força e coragem para suportar o peso da ausência física. Não quero ouvir nada. Não me diga nada, e principalmente não me venha falar de Deus, de Jesus ou sei lá o quê. O Senhor fala assim porque nunca perdeu um filho e não sabe o que é sofrimento de verdade. Os olhos do doutor brilharam por conta das lágrimas que quase rolaram por sua face, mas achando não ser o momento adequado, preferiu nada dizer sobre ele próprio, a dor que trazia dentro do peito. Segurou as mãos de Marília e continuou. Por favor, dona Marília, acalme-se e permita ser ajudada por aqueles que lhe querem bem.
Nosso Pai maior não quer o sofrimento de ninguém. Se ofertar seu coração a Ele, sentirá alívio para o seu sofrimento e esperança para continuar vivendo. Dr. Rubens, se Deus se importasse com meu sofrimento, não teria deixado morrer meu filho, um jovem de apenas 15 anos, na flor da idade. Que Deus é esse, diga-me? Que Deus é esse que fere sem dó o coração de uma mãe? Querida, interveio Paulo, não blasfeme contra Deus. Você está sob forte emoção. É melhor se calar e esperar seu coração se acalmar. Como o doutor acabou de dizer, eu também acredito na bondade de Deus e na sua justiça. Deixe-me vocês todos. Se não sofre pelo Fábio, Paulo, eu sofro, e minhas lágrimas demonstram o que sinto aqui dentro. Dizendo isso, Marília bateu com força em seu peito. Querida, pelo amor de Deus, não duvide do meu amor pelo nosso filho, nem do sofrimento que está queimando como brasa minha alma. Mas nem por isso vou me voltar contra aquele que nos criou, porque sei que somente ele poderá me amparar nesse momento de tanta angústia. Dona Inês, que até então tudo escutara calada, permitindo que lágrimas sentidas descessem pelo seu rosto, abraçou a filha e lhe disse, com voz embargada pela emoção, filha querida, confie em Deus. Precisamos confiar nele para não morrermos de dor. Acalme-se e vamos orar pelo nosso querido menino. Não consigo nem quero orar, mãe. Já disse que quero meu filho. Quero meu filho. Será que podem me entender? Exclamava Marília, completamente descontrolada. Rubens sentiu que não era hora de falar mais nada, pois nada que falasse Marília ouviria. Dirigindo-se a Paulo, disse-lhe constrangido, podem ver seu filho. Logo levarão para o necrotério e o prepararão para o velório. Se precisarem de mim, é só mandar me chamar. Fazendo um sinal, chamou Mirtes para que os acompanhasse. Paulo, Marília e Inês aproximaram-se do corpo inerte de Fábio. A dor e o desespero eram tão grandes que não conseguiram perceber a fisionomia serena do jovem. Marília, absolutamente desorientada, debruçou-se sobre ele e deu vazão à sua imensa dor. Fábio, filho querido, volte para sua mãe. Não me deixe. Eu imploro, não me deixe sem você, ou então me leve com você. Marília perdera completamente o controle de seu sofrimento e de sua emoção. Por mais que Paulo e Inês tentassem, era inútil, pois ela não os escutava. Mirtes delicadamente pegou-a pelo braço e pediu-lhe que a acompanhasse, o que inexplicavelmente Marília fez, seguida pelo marido e pela mãe. Seus olhos inchados e vermelhos traduziam sua dor. Já na sala de espera, Mirtes perguntou-lhe se não queria ir até a capela do hospital para conversar um pouco com Deus e pedir-lhe que a confortasse naquele momento doloroso de sua vida. Já disse que não quero ir a capela alguma, Marília respondeu aos gritos. Como pedir conforto a Deus, se foi Ele mesmo que me jogou no fundo desse poço, tirando meu filho de mim sem a menor piedade, dando-me tamanho sofrimento? Esse Deus é injusto, já disse, e não se importa com o sofrimento de uma mãe. Não fale assim, minha filha. Não se volte contra o nosso Criador. Deus é Pai misericordioso. Devemos ter fé sempre, principalmente agora que sofremos tanto. Não, mãe, não tenho fé. Não posso ter fé ou gratidão. Tentei ser caridosa. A minha vida inteira me esforcei para ser boa. Orei com fé e gratidão, enfim. Tentei viver como uma cristã de verdade. E de que adiantou, se hoje sofro a dor pior que alguém pode sentir? Não quero mais saber desse Deus impiedoso. Paulo, apesar de padecer a mesma dor da esposa, tentava suportar com coragem o difícil momento que vivia. Reunindo forças, disse-lhe, querida, o fato de sermos bons e caridosos não nos isenta de passarmos pelas provas da vida, de experimentarmos o sofrimento para fortalecer a nossa fé e aprender a ser sensível ao sofrimento alheio. Você foi tudo isso que acaba de dizer, mas foi tudo superficial. Superficial? Por que diz isso, Paulo? Porque agiu como cristã enquanto sua vida transcorria sem nenhuma normalidade, nem o sofrimento ou desgosto maior. E é muito fácil acreditar e confiar em Deus quando temos a felicidade. O cristão de verdade, aquele que crê realmente em nosso Pai que está no céu, jamais o culpa pelo sofrimento que passa, e sim apoia-se na fé e no amor de Deus para suportar os grandes acontecimentos que marcam nossa vida e enchem nossa alma de cicatrizes.
O amor e a fé são reais quando continuam existindo no instante em que Deus nos experimenta e nos coloca à prova. Por favor, meu amor, mais uma vez eu lhe digo, não se volte contra nosso Pai, mas sim para Ele com o coração aberto e esperançoso, consciente de que somente o amor infinito de Deus poderá acalmar nosso coração nos momentos difíceis. Mas lembre-se de que isso só será possível se dermos essa chance para nós mesmos. Paulo não percebia, quando estava amparado pelos espíritos benfeitores, verdadeiros tarefeiros de Cristo, que trabalhavam anônimos e incansáveis nos hospitais, beneficiando com energia salutar os sofredores. Maria ia responder, quando Mirtes veio informar-lhes que o corpo de Fábio estava pronto, apenas aguardando as providências legais para ser transportado ao velório. Foi então que Paulo se deu conta de que não tinha providenciado nada nem avisado a família. Deixando sua esposa e a sogra, saiu para tomar as medidas necessárias. Dr. Rubens, em sua casa, tentava descansar um pouco, para recuperar-se da longa noite que passara no hospital. Homem que conhecia e vivia a doutrina espírita, entregou-se silenciosamente ao Pai Maior e orou por aquela mãe cujo sofrimento a impedia de raciocinar com lucidez e permitia que o desespero envolvesse sua alma com a descrença. Como é fácil, pensava, orar e dizer ao Pai, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Mas quando a vontade divina vem se opor à nossa, esquecemos facilmente tudo o que dizemos, que acreditamos e nos entregamos à revolta e à descrença. É simples viver o Evangelho e seguir as leis divinas quando todas as coisas acontecem conforme o nosso desejo, quando nada interfere na felicidade que vivemos, mas ao primeiro sinal de que nossa vida pode mudar e percebemos que somos impotentes para interferir e impedir os acontecimentos, negamos tudo o que dizemos acreditar. Que Jesus se apiede de nós, de todos nós, orava Rubens, e que nos auxilie na compreensão da justiça divina. Terminando suas reflexões, levantou-se, tomou um refrescante banho para afastar o cansaço e seguiu no cumprimento de seu dever de médico e de cristão. Capítulo 2. Muita saudade. Inês abriu a porta do quarto de Marília e o que viu deixou-a chocada e apreensiva. A filha, ainda com a roupa de dormir, permanecia sentada em sua cama, despenteada e olhando com um ar perdido a foto de Fábio. Tão absorta estava que não se deu conta da presença da mãe. Aproximando-se cautelosamente de Marília, Inês, apoiada pelo enorme carinho materno, disse-lhe baixinho, tendo cuidado de não assustá-la: Filha, minha querida filha, não fique assim. Volte para o seu mundo, para a sua família. Paulo, André e Laís precisam de você, do seu carinho e da sua atenção. Soluçando, Marília respondeu: Não posso viver sem o Fábio. Ele se foi há 4 meses. São 120 dias sem vê-lo. Isso está acabando comigo. Só tenho vontade de morrer e me encontrar com ele, porque Deus fez isso comigo, mãe. Nada fiz para merecer castigo tão cruel. Marília, não fala em morte, fala em vida. Está se esquecendo de André e Laís, são seus filhos também. Querem o seu amor e têm direito a ele. Todos nós sabemos quanto é dolorosa a separação, mas temos de continuar vivendo. O fato de tentarmos retomar nossas tarefas, nossa rotina, não quer dizer que nos esquecemos do nosso Fábio. Ele está presente em nosso coração e estará sempre, porque faz parte de nossa vida, da nossa história, do nosso amor, e nunca deixará de fazer. Se Deus não nos levou, é porque ainda não acabamos nossa missão aqui na Terra. O que necessitamos fazer é nos curvarmos ante a vontade de Deus e aceitá-la, mesmo com o coração sangrando de dor. Não penso assim, mãe. Não me conformo e não quero ouvir nada. Quero apenas ficar com a minha dor e a minha saudade. Minha vida acabou, não tem mais sentido. E gostaria que parassem de tentar me convencer que tudo é normal, que tudo será como antes, porque sei que não será. Nunca mais volto a sorrir, ou melhor, a viver. Marília, já se passaram 4 meses, e você nem um dia pensou em André e Laís, enquanto os dois estão sofrendo e necessitam do seu carinho de mãe, do seu abraço. Eles estão tristes e inseguros. O Paulo, então, você não lhe dá a mínima atenção, não repara no esforço que ele faz para que a paz volte a estilar. Está destruindo seu casamento, sua família,
Não se arruma, não faz comida, enfim, parece mais morta que o Fábio. Marília sobressaltou-se. O que disse? O que você ouviu, Marília? Você parece mais morta que o Fábio. Por que está me falando desse jeito, mãe? Paulo e eu temos conversado muito com o Dr. Rubens e ele nos explicou muitas coisas que desconhecíamos, tudo tão lógico, tão coerente, que nós estamos nos apoiando nesses conhecimentos para conseguirmos caminhar para o futuro. Quando a senhora diz que pareço mais morta que o Fábio, está querendo me convencer de que o Fábio ainda vive em outro plano, como algumas pessoas acreditam? Exatamente, filha. É isso que estamos aprendendo com o Dr. Rubens, que nos explica tudo como um verdadeiro pai. Mãe, isso não é coisa de gente ignorante. Não, Marília. Isso é coisa de gente que confia e acredita no poder absoluto de Deus e sabe que o Criador não iria destruir suas criaturas, porque se assim fizesse, não faria sentido tê-las criado. Mãe, vamos admitir que isso seja verdade. O que adianta existir em outro plano se não posso vê-lo ou tocá-lo? Mas pode se confortar sabendo que seu filho amado continua existindo, que não se acabou como algo sem importância. Fale um pouco mais, pediu Marília. Minha filha, não me sinto apta para lhe esclarecer muita coisa. Falar mais sobre o assunto. Estou só começando e engatinhando nessa doutrina. Somente Dr. Rubens poderia lhe esclarecer melhor sobre suas dúvidas. Por que não se achega a nós para aprender também? Não sei, mãe. Essa religião me parece tão absurda, tão doida. Engano seu. Marília, seus ensinamentos são baseados no Evangelho de Jesus. Paulo e eu percebemos tanta coerência que estamos dispostos a aprender cada vez mais. Mas o que ela ensina de tão importante? Vou lhe responder com o pouco que sei, mas esse pouco já penetrou em meu coração. Ela nos ensina que somos seres imperfeitos e que viemos ao mundo para aprender a amar. Por isso devemos lutar contra nossas imperfeições por meio do amor ao semelhante, da prática da caridade, da solidariedade com nossos irmãos que passam por situações difíceis e conflitantes. Enfim, devemos tentar nos harmonizar com as leis divinas. Mas o que tem isso com o fato de a senhora dizer que o Fábio existe em outro plano? Marília, vamos fazer o seguinte. Não estou pronta para esclarecer nada, porque o que aprendi ainda é muito pouco, para que eu cometa a imprudência de tentar ensinar alguma coisa a você ou a qualquer outra pessoa. Amanhã é sábado, o dia em que o Dr. Rubens nos visita desde a partida do Fábio. Por que você não participa desse encontro? Dr. Rubens vem aqui todos os sábados? Sim. Como eu nunca soube disso, mãe? Porque há 4 meses você não sai desse quarto, não presta atenção em nada o que acontece em seu lar. Enfim, não se preocupa a não ser com você mesma e com essa dor que você tem em achar que é exclusiva sua. Se notasse um pouquinho mais seu marido, perceberia quanto ele está magro e abatido, mas ao contrário de você, luta para dar ao André e à Laís o lar que eles precisam e têm direito. Mãe, não fale assim comigo, eu deixei de viver. Marília, ouça-me. Não se mede a dor com fita métrica. Ela não é maior só porque quem a sente se entrega à apatia, à melancolia e ao medo de enfrentar a realidade. Isso é fraqueza, falta de fé. Nem sempre aquele que chora copiosamente é o que mais sofre. Devemos respeitar a maneira de cada um de vivenciar sua dor. Portanto, respeite seu marido e seus filhos. A senhora nem parece minha mãe, não me compreende. Ao contrário, por ser sua mãe e amá-la tanto, é que quero ajudá-la a voltar à vida, entregar-se de novo àqueles que a amam e sofrem com sua distância. Está bem, mãe. Sábado, quando o Dr. Rubens estiver aqui, pode me chamar. Quero participar desse encontro. Vou ouvir o que ele lhes diz. Filha, que alegria me dá. Mas agora, por favor, deixe-me com minhas lembranças e com minhas lágrimas. Outra vez trancada no quarto, vó. Venham cá. A Inês abraçou os netos. Não chorem, tudo vai dar certo. Jesus há de trazer sua mãe de volta para nós. Tomara, vó. Tomara que isso aconteça, disse André. Mamãe só pensa no Fábio. Esquece que eu e a Laís estamos aqui ao seu lado e precisamos muito dela. Também estamos sofrendo. Eu sei, meus queridos, a vovó sabe. Tenho pena do papai. Falou Laís com a sua vozinha doce. Outro dia ouvi chorando no escritório. Por que mamãe é tão diferente do papai? Porque não somos iguais, André.
Não vamos julgar as atitudes de sua mãe. Ela precisa de ajuda e nós vamos ajudá-la. Devemos respeitar as limitações e as fraquezas dos outros. Tudo dará certo. Vamos confiar em Deus. Vó, mas vou lhe dizer uma coisa. Não é porque não choro o dia inteiro que não sinto saudades do meu irmão, exclamou André. Ele me faz muita falta. Eu também, vó, repetiu Laís. Sinto muita saudade do Fábio. Eu sei, meus netinhos, todos nós estamos sofrendo muito, mas temos de ter muita fé em Deus e confiar que esse sofrimento vai se acalmar um dia. Agora digam-me o que querem para o lanche. Eu quero cachorro quente, exclamou André. Eu também, com bastante molho e Coca-Cola, tá bom? Tá bom, repetiu Inês, imitando a vozinha de Laís. Abraçou-os com muito carinho e levou-os para a cozinha para servir-lhes. Quem comer tudo, sem confusão, poderá tomar sorvete, que tal? Oba! Exclamaram juntos André e Laís. Passaram-se alguns instantes e Paulo apareceu à porta. Por favor, Dona Inês, a senhora poderia vir até o meu escritório? Perguntou com voz cansada. Claro, Paulo, estou indo. Crianças, sirvam-se à vontade, mas não desperdicem. Evitem fazer barulho, papai parece cansado, vovó não demora. Entre, Dona Inês, e sente-se. Aceitando a sugestão do genro, Inês, muito à vontade, entrou e se acomodou em uma cadeira em frente a ele. Diga-me, o que está preocupando você, Paulo? Dona Inês, não sei mais o que fazer. Marília não melhora e o que é pior, não faz nenhum esforço para isso. Não quer ajuda, ignora a mim e aos filhos, não se importa com a casa nem com a aparência pessoal. Enfim, construi um mundo só para ela e não nos permite participar. Estou preocupado e sem saber como agir. Concordo com você, Paulo. Hoje mesmo tive uma conversa com ela. Falei-lhe dos nossos encontros com o Dr. Rubens e pedi-lhe que participasse conosco. Quem sabe assim ela não consegue ir aos poucos superando essa melancolia e voltando para nós. Fez muito bem conversar com ela, Dona Inês, e ela aceitou. Para minha surpresa, sim. Disse para chamá-la assim que ele chegasse. Estou esperançosa. Hoje ela me fez muitas perguntas, mas infelizmente eu não soube respondê-las adequadamente. Não importa, Dr. Rubens saberá aconselhá-la. Vamos deixar as respostas para ele, que é experiente e conhecedor do assunto. Mas que bom que a senhora tocou nessas reuniões com Marília, e ela aceitou. Perdi meu filho e não quero perder também minha esposa. Tudo vai melhorar, Paulo, vamos acreditar nisso. Acredito, Dona Inês, e lhe agradeço por tudo que está fazendo por nós. Não me agradeça, Paulo. Vocês são minha família. Sofro com vocês e sou feliz quando os vejo sorrir. Paulo levantou-se com carinho e profundo respeito, depositou um beijo nas faces de sua sogra. Está emocionada, só conseguiu dizer: obrigada, meu filho, pelo seu carinho. Os dois, sentindo-se amparados um pelo outro, foram ter com as crianças. Capítulo 3. O caminho do esclarecimento. É comum nos sentirmos perdidos, sem coragem e, em muitos casos, desesperados, quando somos visitados por acontecimentos que ferem a nossa alma de maneira profunda. Deus atua em nosso benefício sempre, principalmente nos momentos de muita dor e sofrimento. Devemos lembrar que se algum dia nosso coração estiver desalentado, sofrido e desesperado, é necessário prestar muita atenção, porque de alguma forma chegará até nós a graça divina. Para cada pensamento negativo que cultivamos em nossa mente, Deus terá sempre uma resposta positiva. É importante tomar cuidado para perceber a bênção de Deus em nossa vida, porque Ele virá em nosso auxílio por diversas maneiras. Com Marília não foi diferente. Deus estava presente nas palavras de conforto, esclarecimento e esperança ditas por Dr. Rubens a todas as pessoas que por um motivo ou outro procuravam. O importante é que ela aprendesse a ouvir e abrisse o coração, em vontade e fé, para ser agraciada com a bênção da paz. Sábado chegou. Inês e Paulo esperavam sempre com ansiedade os momentos que passavam conversando com o médico e amigo, pois era nesses momentos que a paz voltava a seus corações, machucados e a seu lar entristecido. Assim que Rubens chegou, foi recebido com alegria, e mais felizes ficaram quando Marília desceu e se juntou a eles para participar do encontro. Assim que todos se acomodaram, Marília, precipitando,
dirigiu-se de imediato ao médico. Quero lhe dizer que o fato de eu estar aqui para lhe ouvir não quer dizer que aceito tudo o que fala. Vim mais para atender um pedido de minha mãe. Rubens esboçou um ligeiro sorriso. Confiava na providência divina e sabia que era um bom começo para Marília. De início, gostaria de fazer uma consideração sobre esse Deus que vocês dizem ser justos. Querida, por favor, mais cautela. Nosso amigo acabou de chegar, disse Paulo à esposa. Não se preocupe, Paulo. Estou aqui para isso. Esclarecê-la em suas dúvidas, pode dizer, Dona Marília, estou ouvindo. Vou provar a vocês quanto ele é injusto. Vejam, deu para todos nós a memória, mas tira nossa vida, o ser que amamos, sabendo que iríamos recordar e sofrer. Não seria melhor não termos memória? Assim não sofreríamos tanto, pois não recordaríamos o passado. Rubens, com toda prudência e compreensão, respondeu a Marília. Dona Marília, vou responder-lhe narrando um conto chinês, cujo autor me é desconhecido. Por favor, preste atenção. Um velho sábio chinês caminhava por um campo de neve quando viu uma mulher chorando. Por que choras? Perguntou ele. Porque me lembro do passado, da minha juventude, da beleza que vi no espelho, dos homens que amei. Eu ia recordar a primavera da minha vida e chorar. O sábio ficou contemplando o campo de neve, com olhar fixo em determinado ponto. A certa altura, a mulher parou de chorar e perguntou: O que estás vendo aí? Um campo de rosas, disse o sábio. Deus foi generoso comigo porque me deu memória. Ele sabia que no inverno eu poderia sempre recordar a primavera e sorrir. Rubens continuou. Dona Marília, se a senhora não tivesse memória, não poderia recordar-se de seu filho, dos momentos felizes que passaram durante todos esses anos em que estiveram juntos. Seu sorriso, sua voz, seus olhos que olhavam com carinho. Hoje que o físico de seu filho não existe mais, não é gratificante e consolador poder lembrar-se dele? Deus não foi bom e generoso, permitindo que ele ainda permaneça em sua lembrança, trazendo-lhe de volta os momentos felizes, e mais sozinho aquele que não tem nada para recordar. Calou-se e percebeu que os olhos de Marília encheram-se de lágrimas. Com um jeito quase de criança assustada, aquela mulher sofrida disse-lhe com um pedido de ajuda. Ainda não havia pensado dessa maneira. Talvez o senhor tenha razão. Cada vez que me lembro do Fábio, sinto um misto de tristeza e felicidade. Incomoda-me não conseguir entender o porquê da mistura desses dois sentimentos, principalmente a felicidade. É possível isso? É natural que isso aconteça, Dona Marília. A separação ocorreu há muito pouco tempo. A tristeza é fruto dessa separação dolorosa, e a felicidade é sua essência, trazendo para o consciente os momentos passados com ele, como a dizer-lhe: essa é a felicidade que agora pode ter. Agarre-se à lembrança que lhe pertence, que é sua. Traga junto ao coração e encontrará a paz e o equilíbrio, mas tudo a seu tempo. Dona Marília, porque o tempo é o melhor consolo. Mas eu não quero me esquecer do Fábio. Não queira nem corra atrás do esquecimento, porque não conseguiria, mas para que tudo possa acontecer com equilíbrio, para que a senhora e Fábio possam se harmonizar, é preciso que a lembrança ocupe o lugar nobre do coração. Sentir a saudade que nasce do coração e do amor, e não do apego, da teimosia, do desespero. Somente assim, somente por meio do amor, permitimos ao ser amado que se foi buscar da própria evolução e encontrar a paz. Quem ama deixa livre o ser amado, para que ele não sofra e entende que não temos a posse de ninguém. O que une as pessoas realmente é a afinidade espiritual e o amor que se tem. O amor, quando verdadeiro, não se retrai diante da distância, continua existindo pela eternidade. Desculpe-me, Dr. Rubens, mas fico pensando se o senhor não fala assim porque nunca passou por um tormento como esse. O rosto do médico se contraiu em uma expressão de angústia, mas mantendo a calma e o controle que lhe eram peculiares, respondeu a Marília: Senhora, quem sabe um dia eu não lhe conto a minha história. Talvez quando souber, merecerei mais credibilidade em minhas palavras. Por que não hoje? Desculpe-me, hoje não. Outro dia qualquer, quem sabe. Inês, tentando aliviar a tensão que percebeu no rosto do amigo, perguntou: Dr. Rubens, o senhor não aceita uma bebida, café, suco?
Se não for causar-lhe incômodo, aceita um café. Incômodo nenhum, é só um instante. Assim que saiu para buscar o café, Inês olhou para o médico e pensou no quanto era uma alma nobre. Paulo, demonstrando a grande simpatia que sentia por esse homem generoso, disse-lhe: Dr. Rubens, por favor, Paulo, apenas Rubens. Obrigado. Rubens, não posso esconder a grande admiração que sinto por você, e cada vez interesso-me mais por essa doutrina que o fez um homem tão especial. Agradeço-lhe, Paulo, mas não sou tão especial assim. Gostaria que me vissem como um homem perfeitamente comum, assim como você, com defeitos e qualidades, e que tenta melhorar a si mesmo. Quanto à doutrina, faz muito bem se interessar por ela, porque quando ela entra de verdade no coração do homem, leva-o a repensar seus valores e suas atitudes diante da vida e promover a reforma interior. Pronto, aqui está o cafezinho, sirvam-se. Que aroma gostoso. Obrigada, Paulo. Marília permanecera calada até então, ignorou o café de Inês e assim que viu Rubens terminar e elogiar o café saboroso, perguntou-lhe sem fazer cerimônia: Dr. Rubens, posso fazer-lhe uma última pergunta? Claro, faça quantas quiser. É que desde que Fábio se foi, escuto falarem dele como se ele existisse em outro lugar. Poderia explicar-me por que e como alguém pode existir se seu corpo foi enterrado aqui? E que lugar é esse de que falam? Tenho enorme satisfação em poder esclarecer suas dúvidas, mas é necessário que seja uma de cada vez, para que tudo fique bem compreendido. Para que todos possam entender, é necessário explicar quem somos nós. Todos sabemos e aceitamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ninguém nunca viu o Criador e, no entanto, cremos que ele seja um espírito puro, único, perfeito, onipotente, onipresente, soberano, infinitamente bom e justo. Como espírito não possui um corpo de matéria como nós encarnados, para que sejamos a semelhança do Criador, é fundamental que tenhamos também um espírito, infinitamente menor e imperfeito, mas um espírito. Pois bem, para que esse espírito pudesse vir à terra e ser visto, era necessário que se revestisse de um envoltório visível, que é o corpo da carne, nosso corpo físico. A partir do instante em que se realiza a junção do espírito com a matéria densa de carne, tornamo-nos seres encarnados, mas sem perder a condição de espíritos eternos, criados à imagem e semelhança do Criador. O corpo físico, assim como qualquer matéria, se acaba, volta à terra um dia quando acontece o desencarne, ou a morte, como preferir. Mas é sempre a morte do corpo, porque o espírito não morre, volta para uma das muitas moradas no reino de Deus, pois como o espírito é eterno, uma vez criado, jamais perecerá ou perderá sua individualidade, continuará existindo pela eternidade, voltará a vestir o envoltório carnal sempre que Deus achar necessário para sua evolução retornar à vida física por meio da reencarnação. Fábio existe sim, somente seu corpo físico acabou, sua essência, seu espírito, está vivendo a vida real na espiritualidade. Todos voltaremos um dia para nossa verdadeira pátria. Consegui me fazer entender? Sim, acho que consegui compreender. Apesar de achar um pouco fantasioso, devo reconhecer que existe lógica em tudo que esclareceu, mas queria saber em que lugar ele está vivendo agora. Dona Marília, como já disse, existem muitas moradas na casa de Deus, e cada um será atraído para aquela cuja afinidade for maior. A colheita é sempre proporcional ao plantio. A morada de cada um será mais ou menos feliz, de acordo com o que cada um fez com a oportunidade bendita de viver na terra. Devemos nos esforçar para que nossa existência na terra tenha êxito. Eu sei, mas o que quero saber é do Fábio. Onde ele está agora, o Senhor não me disse. Não disse porque não sei. Acredito que em algum lugar de paz, ao lado de seus familiares que o antecederam. Era um jovem e vivia dentro dos parâmetros da juventude saudável e cristã. Creio eu que possuía merecimentos para isso, mas nós aqui na terra não temos de nos preocupar muito com isso, e sim orar para que ele perceba a claridade divina e não entre na revolta por ter desencarnado tão jovem. Nossas lágrimas desarrazoadas tumultuam o espírito daquele que amamos e que partiu, trazendo-lhe desconforto e desequilíbrio. Em compensação, as orações sinceras sempre produzem bem-estar e alívio para os espíritos.
Mas o que devemos fazer? Perguntou Inês. Dona Inês, sempre que oramos para alguém que se foi, dizemos Deus te abençoe, promovemos paz para aquele que partiu e para nós mesmos. Nossa, doutor, sinto-me tão aliviada escutando suas palavras, nunca pensei que conseguiria. Isso é muito bom e fico feliz pela senhora, mas tudo precisa ser muito bem compreendido e não simplesmente aceito. Aconselharia a senhora a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza vai lhe fazer muito bem, trazendo-lhe conforto, consolação e principalmente entendimento. Compreenderá melhor que para aquele que fica a tarefa não terminou e é necessário fazer bom uso dessa oportunidade de ainda estar no mundo físico. Sim, farei isso. Rubens poderia elucidar-nos quanto às lembranças daquele que partiu? O Fábio se lembra de nós, continua nos querendo bem? Com certeza, Paulo. Não só se lembra, como sente saudades também. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são felizes e se são infelizes, serve-lhes de alívio. O conhecimento disso deve trazer alívio e consolação a todos que se separaram de seus entes queridos, principalmente as mães, que choram por seus filhos que partiram. Eles continuam vivos e amando seus pais terrenos, e esperam também com ansiedade o dia do reencontro. Essa sua doutrina é muito interessante, disse Paulo. Realmente é a única que traz conforto aos corações amargurados pela separação. A consolação está na palavra de Deus, dita aos homens por meio de seu Filho Jesus. Basta prestar atenção nas máximas de Jesus para presentear a alma, libertando-a dos pensamentos e sentimentos negativos. Quem se entrega à prática do bem e do amor ao próximo caminha em direção à felicidade. Gostei muito de ouvi-lo, doutor. Fez-me muito bem. Sinto meu coração mais aliviado. Agradeço-lhe, mas na realidade isso aconteceu porque seu coração já ansiava por um alívio e a senhora permitiu que minhas palavras tocassem sua alma. Tenho ainda dificuldade em entender por que o Fábio foi embora tão jovem, porque todos nós viemos cumprir uma tarefa aqui na terra e ao terminar essa tarefa, o retorno se processa para cumprir a lei. A causa real só nosso Pai que está no céu tem conhecimento. Para Fábio pode ter sido um benefício e para vocês uma prova. Para que se passe no teste, é importante aceitar com dignidade, humildade e respeito à vontade de Deus, e a aceitação vem na continuação do cumprimento do nosso dever em relação às pessoas que nos rodeiam e à própria vida, não se esquecendo jamais de que todos têm direito à casa de Deus. A lei de causa e efeito se cumpre sempre. Dona Marília, mesmo contra nossa vontade. Marília ia novamente questionar, quando este, levantando-se, disse aos presentes: Bem, já se faz tarde, preciso ir. Obrigado por esta tarde agradável que passei junto a vocês. Semana que vem, se desejarem, estarei aqui novamente, para trocarmos ideias e conhecimentos. Até lá, que Jesus os proteja, para que tenham uma semana tranquila. Nós que agradecemos ao Senhor pela amizade e paciência com que nos ouve e socorre, disse Paulo. Saiba que esta casa é sua e só nos causa alegria sua presença. Muito obrigado, Paulo. Despediu-se dos amigos e se retirou. Ao alcançar a rua, Rubens, com as mãos metidas nos bolsos da calça, andava pensativo, chutando nada, tentando afastar as lembranças que às vezes teimavam em machucar seu coração. Meu Deus, pensava, dai-me equilíbrio para aceitar sempre a vossa vontade sem lamentar e sustentar junto a Isabela a prova penosa que me deste. Tenho medo de cair no desânimo, socorre-me. O coração sensível de Rubens clamou por misericórdia. Seu espírito protetor aproximou-se e lhe inspirou ao ouvido. O que é isso, meu amigo? Aquele que possui o coração cheio de amor para dar ao próximo, sem nada pedir em troca, jamais viverá sem a misericórdia de Jesus. Seus pensamentos nobres e suas atitudes dignas o tornam merecedor do amparo divino e da companhia dos amigos espirituais que lhe querem bem. O perfume do respeito com que trata as pessoas, pacientes ou não, transforma seu lar em um oásis na terra, para que os espíritos do bem possam descansar de suas tarefas na crosta. Siga em frente, querido amigo. Continue presenteando seu semelhante com esse amor que transborda de seu coração generoso. Rubens, sentindo alívio e retornando seu bem-estar, dirigiu-se alegre para sua casa. Enquanto isso, na casa de Paulo. Querido, que achou? Gostou de ouvir as explicações de Rubens?
Não faz bem para nossa alma o que ele diz? Sim, Paulo. Sinto-me mais leve e mais confortada. Ótimo, querida, exclamou Paulo sem esconder seu contentamento. Sofro muito em vê-la apática e infeliz. Você poderia trazer para mim o livro que o doutor mencionou como é mesmo o nome? O Evangelho segundo o Espiritismo. Com que prazer vou trazê-lo para você, meu bem. Os olhos de Marília brilharam, agradecidos pela paciência e pelo amor de seu marido. Pela primeira vez desde a desencarnação de Fábio, deu-se conta do quanto havia relegado ao segundo plano o bem-estar de Paulo, André e Laís. Seu coração apertou ao pensar nos filhos que ficaram, na maneira como os rejeitara, pensando só em si mesma. Percebeu que não soubera se dividir, a ela importar apenas o que sentia, o que sofria, o que queria, sem se preocupar com os desejos e as necessidades de André e Laís, duas crianças ainda que sofriam pela perda do irmão e pela indiferença da mãe. Meu Deus, o que fiz com a minha família? Quanto sofrimento causei a essas crianças que não têm qualquer culpa do que aconteceu. São meus filhos e eu praticamente os abandonei. Meu Deus, ajude-me a encontrar forças para recuperar meu equilíbrio e fazer felizes as pessoas que eu amo e que me querem bem. Dizendo isso, ajoelhou-se e, sentindo novamente a confiança no Pai Maior, orou pela primeira vez desde a separação de seu filho. Seu pensamento fluía naturalmente em direção ao Pai Celestial, confiante e angustiado. Assim que terminou, levantou-se e caminhou em direção ao quarto das crianças. Vendo-os tão tristes, deixou seu amor de mãe explodir e correu a abraçá-los, beijando-os com ternura. Mãe e filho choraram e sorriram juntos, certo de que a partir daquele dia sofreriam muito sim, mas estariam unidos pelo amor, e esse amor daria suporte para conviverem com a grande saudade que sentiam do querido Fábio. Assim que os deixou, Marília foi até o escritório de Paulo. Ele estava sentado em frente à sua escrivaninha. O rosto entre as mãos escondia a tristeza imensa que lhe ia a alma. Marília aproximou-se devagar e, com voz tímida e insegura, disse ao marido: Paulo, me perdoe. Não fui capaz de compreendê-los nem perceber quanto vocês também sofriam. Mas hoje, depois de ouvir o Dr. Rubens dizer todas aquelas coisas, fui percebendo pouco a pouco quanto sou egoísta. Abandonei você e as crianças. Não me importei com o que minha mãe me dizia. Nunca perguntei a nenhum de vocês como estavam, do que necessitavam, enfim. Abandonei minha casa e creia, abandonei a mim mesma. Hoje consegui orar a Deus pela primeira vez e senti alívio. Uma paz acarinhou meu coração como se fosse o Fábio a me beijar e me pedir que eu continuasse vivendo. Tenho certeza agora de que Jesus vai me auxiliar a passar por entre os espinhos sem destruir minha alma. Paulo interrompeu dizendo: Não se martirize, Marília. Nós vamos ficar bem, todos ficam. Não somos os únicos a passar por esse tormento e não seremos os últimos. O tempo se encarregará de devolver-nos a paz perdida e a alegria voltará ao nosso lar. André e Laís merecem isso. Devemos isso a eles que precisam de nós. Nosso tão amado Fábio ocupará para sempre seu lugar em nosso coração e receberá sempre nosso amor e nossa saudade onde ele estiver. Só lhe peço que me perdoe e que tenha um pouco mais de paciência comigo. Não me abandone, dê-me mais algum tempo. Eu amo você e as crianças. Querida, nunca duvidei disso. Darei o tempo de que você precisa. Nunca passou nem vai passar pela minha cabeça abandoná-la. Jamais faria isso. E se o fizesse, o que faria com todo esse amor que sinto por você, diga-me. Só quero que lute por você mesma, para vencer essa melancolia e esse desespero, para não cair na revolta nem na depressão. Lembre-se de que o Fábio ficará feliz em nos ver bem, e a felicidade dele continua a ser importante para nós, não acha? Acho sim, Paulo. Agora aprendi que o equilíbrio daqueles que ficam é importante para aquele que se vai, e nós queremos nosso menino indo em direção a Deus. Mas se eu cair novamente, ajude-me a levantar e me perdoe, sim? Vem aqui, minha querida. Abriu os braços e colocou Marília sentada em seu colo. Abraçou-a com ternura, e os dois deixaram suas emoções, suas dores, suas angústias saírem de seus corações, em forma de lágrimas que se misturavam nos rostos de cada um. Inês, que viera chamá-los para o jantar, parou e ficou olhando aqueles filhos queridos. Elevou o pensamento ao alto e orou ao Senhor,
agradecida pelo reencontro daquele casal, ainda jovem, mas tão machucado pelo sofrimento.